Nesse vídeo eu vou te falar das características de quem possui a inteligência espiritual e te mostrar um pouco mais como que você também pode ser essa pessoa. Assiste esse vídeo até o fim. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Te convido também a olhar os outros vídeos que eu já gravei, inclusive que tem relação com esse assunto de hoje, que é a inteligência espiritual, que é muito importante. E também, se você ainda não viu os outros vídeos, eu já te digo de antemão que a espiritualidade não tem qualquer relação com religiosidade. São coisas totalmente distintas e que, infelizmente, as pessoas ainda fazem confusão. A espiritualidade vem do espírito, que é o que todos nós humanos somos, porque nós estamos temporariamente na condição humana, mas essa condição humana que vai passar. Agora, o espírito, ele é imortal. Então a espiritualidade, ela tem a ver com a nossa essência original, a nossa essência que é a nossa ligação com o nosso Criador, com Deus, com a inteligência maior que criou tudo, que é o todo, que está no controle de tudo. Então essa espiritualidade tem a ver com quem nós somos, com a nossa essência, com o nosso propósito de vida. Então, tem outros vídeos que eu já gravei aqui no canal, tem uma playlist, inclusive, específica sobre a espiritualidade, que eu falo como que você pode praticar a espiritualidade sem religião, eu falo dos sintomas do despertar espiritual. Então, tem muito conteúdo legal aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, nesse vídeo, eu vou te falar de 7 características de pessoas que têm inteligência espiritual. Aliás, para eu te situar nesse contexto, hoje nós trabalhamos, sabemos que existem as 3 inteligências. A inteligência racional, que é relacionado com o QI, o coeficiente de inteligência, da capacidade de raciocínio, de aprendizado. A inteligência emocional, que foi trazida por Daniel Goleman na década dos anos 90, que trata das nossas emoções, da forma como nós reagimos às situações que nos chegam, que nós vivenciamos. E por último, a inteligência espiritual, que por volta dos anos 2000 ali foi trazida pela Dana Zohar, que é uma física e filósofa americana, que escreveu o livro A Inteligência Espiritual. Então, na verdade, a inteligência espiritual, ela engloba todas as outras duas, tanto a emocional quanto a inteligência racional. Então, por isso, ela é a mais importante de todas. Porque se você tiver só a inteligência racional, a sua capacidade de raciocínio, de aprendizado, de executar um trabalho específico, e se você também tiver a inteligência emocional, que você saber reagir ali, você já aprendeu como que você lida com as suas emoções, com as crises, com aquelas situações assim um pouco desconfortáveis. Mas se você não tiver a inteligência espiritual, essas outras duas acabam sendo que feitas meio que no automático. Mas a inteligência espiritual é você saber o que está por trás de tudo isso, das situações que chegam para você, das pessoas que chegam para você. Então, ela é a mais importante porque ela realmente norteia toda a nossa existência. Ela norteia os valores que a gente pratica, quem a gente é. Então, para começar a te falar aqui de 7 características de pessoas que têm inteligência espiritual, e é claro que a primeira não poderia ser diferente, que é o autoconhecimento. Mas, por incrível que pareça, apesar de parecer muito óbvio, o autoconhecimento ainda é um desafio para a grande maioria das pessoas. Eu escuto isso o tempo todo. Eu também gravei um vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, que é um vídeo que eu falo como conhecer a si mesmo, como você pode desenvolver o autoconhecimento. Então é muito importante porque a maioria das pessoas não se conhece, não sabem quem são, não sabem realmente quais os valores nos quais elas acreditam, qual é o propósito e a missão de vida delas, o que elas sentem, o que elas estão fazendo aqui, afinal de contas. Então eu ouço isso bastante de algumas pessoas, que elas dizem:
eu não sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, eu não sei para que eu existo, eu realmente só acordo, trabalho e faço o que eu tenho que fazer no automático, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso sobreviver. Então elas agem no automático. Então, uma pessoa que tem inteligência espiritual, ela tem o autoconhecimento, ela pratica o autoconhecimento, ela conhece a si mesma. E o que é esse conhecer a si mesmo? É conhecer os valores e princípios que essa pessoa tem, é conhecer as suas emoções, é conhecer o que verdadeiramente ela veio fazer aqui na Terra, que é o propósito de vida, a missão, do que ela gosta, o que realmente dá aquele, como se diz, aquela borboleta no estômago, que você realmente se sente motivado para a sua existência. Então o autoconhecimento, ele é a solução para todas as coisas, para todas as situações que a gente vive, porque se você se conhece, você sabe como lidar com as situações contrárias, você sabe lidar com as emoções, você sabe lidar com pessoas, com situações, enfim, você consegue dominar tudo isso. Então o autoconhecimento, ele é primordial, é o primeiro de todos. Se você não tiver autoconhecimento, você não vai conseguir ter as outras características. E aí, a segunda característica de pessoas que têm inteligência espiritual, claro, se você é uma pessoa que se autoconhece, que tem esse conhecimento de você mesmo, é claro que você sabe quais são os valores nos quais você acredita. E você não só sabe esses valores, mas você os pratica, você vivencia esses valores verdadeiramente. Então, são pessoas que têm valores e princípios muito enraizados, elas sabem a sua própria identidade, elas não se deixam levar por opiniões externas, por achismos, por padrões que a sociedade coloca. Elas têm aqueles valores definidos para elas mesmas e elas vivem baseados nesses valores. A terceira característica de pessoas que têm inteligência espiritual é que elas sabem viver bem na adversidade. Eu tenho certeza que você já teve convivência, você já teve experiência de estar com pessoas que têm muita dificuldade de saber como agir, como se sentir, como vivenciar crises, o que a gente chama de problemas, mas que eu digo que os problemas, essa palavra problema, na verdade, não é uma palavra muito correta, são situações que nos desafiam para que a gente possa evoluir e que nos trazem aprendizados. Então, se você não consegue absorver o aprendizado de alguma situação que você passa, é porque você não sabe viver na adversidade, que é a resiliência, é a gente saber viver em todo tipo de situação, é a gente saber se manter equilibrado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de todas as coisas, parece que está tudo desabando, e alguém pode falar assim, mas isso é impossível, porque como que você vai se manter calmo numa situação em que está tudo... É possível, mas isso é um processo. É claro que para você chegar nesse nível, como eu disse, você precisa primeiro se autoconhecer. E aí você trabalha os valores, a sua essência, a sua identidade, a sua personalidade, para que você saiba exatamente como lidar com os momentos de crise. Isso não acontece por acaso. Você fez esse trabalho, você trabalhou em você mesmo. Então isso é possível, claro que é possível. Porque tudo na vida passa, tudo é temporário, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, saber viver na adversidade e extrair o aprendizado dessas situações é uma característica de pessoas que têm inteligência espiritual, porque elas se conhecem, elas trabalham os valores, os seus princípios. Isso é muito importante. A quarta característica de pessoas que têm inteligência espiritual é que elas são independentes. E aqui eu estou me referindo no sentido de que todos nós, seres humanos, somos pessoas individuais. Essa individualidade não tem a ver com egoísmo. Essa individualidade é no sentido de que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Então, essa independência é no sentido de quê? Que uma pessoa que tem inteligência espiritual, que tem equilíbrio espiritual, mental, ela é uma pessoa que ela se basta. Ela não precisa de pessoas que estejam com ela ali, digamos assim, dando atenção, ou elogiando, ou aplaudindo, enfim, elas não precisam da companhia de pessoas para que elas se sintam completas, realizadas, felizes, alegres, satisfeitas. Elas são independentes.
elas não têm justamente a codependência emocional. Elas não se sentem dependentes de um outro ser humano para que elas possam fazer algo ou para que a vida delas tenha um significado. Elas cumprem a sua missão como ser individual, porque todos nós, imagina que o nosso corpo humano, aliás, é a analogia mais perfeita que tem. Imagina que o nosso corpo humano é o todo, é o tudo, que é Deus. E cada parte do nosso corpo, braço, perna, cabeça, cada parte é um ser humano que compõe esse todo, esse tudo. Então, o corpo humano é o todo, que é o Deus. Cada membro é cada ser humano. Então, o braço é importante para o corpo, a perna é importante para o corpo, a cabeça, cada parte do nosso corpo é importante, porque se faltar alguma coisinha, vai ficar desequilibrado. Então, todos nós, seres humanos, somos importantes para o todo, para Deus, para a humanidade, para a Terra. Mas cada um de nós tem a sua individualidade, tem a sua independência. Nós não precisamos da outra parte para que esse braço não precisa do outro braço para que ele faça esse movimento, para que ele cumpra a função dele. Então, pessoas que têm inteligência espiritual, elas são independentes. Elas se sentem seguras, elas têm autoconfiança, elas não precisam de aprovação externa, elas não precisam que outra pessoa traga sentido, complete aquele vazio que ela sente dentro dela. Não, ela se sente bem completa com ela mesma. E aí, quando ela está com outras pessoas, ela compartilha desse equilíbrio, dessa independência, dessa autoconfiança. A quinta característica de pessoa que tem inteligência espiritual é que elas têm um propósito de vida muito bem definido, uma missão de vida muito bem definida. Como eu disse lá no início, se você não se conhece, você não sabe qual é o seu propósito de vida. Muita gente eu ouço falar assim, mas eu não sei por que eu estou aqui na Terra, por que eu existo, qual é a minha função mesmo? As pessoas acham que isso tem a ver com a profissão que elas exercem, e não tem nada a ver. A profissão que você exerce para você receber o seu dinheiro, para que você possa ter o seu sustento, isso faz parte da sua condição humana. O propósito e a missão de vida, eles têm a ver com algo muito maior, que envolve a humanidade, que envolve o planeta Terra, que envolve todos os seres humanos. É exatamente para você entender que a tua existência, ela não é por acaso. Ela tem um propósito, que é você evoluir, que é você crescer espiritualmente, para que você se una ao todo, que é Deus. Quando eu falo todo, o tudo, que é Deus, é a inteligência maior que tudo criou, porque todos nós voltaremos para o tudo, para o todo. E é interessante até essa parte de voltar para tudo, que eu já faço até uma relação com a morte, que a morte é a palavra que foi estabelecida dentro da humanidade para quando alguém deixa de estar vivo, ou seja, essa pessoa não está mais aqui nesse corpo humano de carne, ela apenas se torna um espírito. Então, eu vou deixar aqui nos cards, e aí depois que terminar esse vídeo você vai lá assistir, eu te recomendo assistir, que eu falo sobre como você perde o medo da morte. E aí eu falo um pouco que na verdade a morte é uma ilusão. E aí lá eu explico melhor como que acontece isso, mas isso também é um processo, para que você entenda. Então a forma como nós enxergamos essa morte, na verdade, é só uma ilusão, porque o nosso espírito, ele é imortal. O que passa a condição é só essa carne aqui, mas depois ela volta a existir novamente, depois a gente volta para o espírito. Isso é um ciclo, dependendo da nossa evolução. Então, pessoas que têm inteligência espiritual, elas sabem o propósito delas, que é evoluir, compartilhar esse aprendizado com outras pessoas e se unir ao todo, atingir a iluminação espiritual. Isso é muito bonito. A sexta característica de pessoas que têm inteligência espiritual é que elas têm a capacidade de ressignificar. O que significa isso? São pessoas que têm aquela mente sempre realmente positiva, no sentido de dizer, bom, nós temos essa situação aqui, aconteceu isso, mas vamos pegar isso, vamos obter o aprendizado disso e vamos transformar essa situação, vamos começar de novo. Pessoas que têm inteligência espiritual, que se conhecem, que entendem qual é o propósito de vida delas, quais são os valores que elas têm,
elas não se desesperam com situações que a princípio parecem assim que são muito contrárias, que o mundo, o fim do mundo chegou. Não, elas entendem o seguinte: essa situação é temporária, essa situação veio para minha vida para me ensinar algo, então eu vou aprender isso e aí eu vou começar uma nova jornada, um novo ciclo. Então elas ressignificam, elas não ficam reclamando, se queixando, se vitimizando, odiando a vida porque algo de ruim aconteceu. Não, elas ressignificam, elas transformam situações negativas em situações positivas e crescem, evoluem e aprendem. E a 7ª característica de pessoas que têm inteligência espiritual é que elas têm e praticam a compaixão. Isso tem a ver com bondade. Uma pessoa inteligente espiritualmente, que tem esse equilíbrio emocional e espiritual, ela naturalmente tem compaixão. E essa compaixão está acompanhada de bondade, de caridade. E quando eu falo de caridade, não tem a ver com você somente ajudar alguém financeiramente. A caridade é você dar tudo aquilo que é de melhor em você. E aí envolve o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho, o abraço, o seu amor para pessoas que precisam de iluminação, de conhecimento, para que você guie pessoas para um caminho melhor. Então, a compaixão é quando você sente que aquela outra parte, que aquele outro ser humano, que é um membro do corpo, ele é parte de você também. Nós somos uma, digamos assim, uma macro célula dentro da célula do todo, que é Deus. Então, todos nós estamos unidos na mesma essência. Então, praticar a compaixão é olhar para o outro semelhante e dizer: ele sou eu sou ele, nós somos um só. Então, o que eu compartilho com ele, o que eu ensino, o que eu dou, também vai fazer bem para mim. Então, essas são 7 características de pessoas que têm inteligência espiritual. Tem mais características, mas eu quis trazer essas que eu considero as mais importantes. Eu espero que você comece a praticar e a vivenciar essas características, se você ainda não as tem. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. Você também vai poder ser um canal de ajuda para outras pessoas, de exemplo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para você receber os próximos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!